Imagine um exército sem rosto, movido por fúria, derrubando um site corporativo com um único comando, enquanto o mundo assiste em choque. Em 2010, o Anonymous lançou a Operação Payback, um ataque DDoS que paralisou os sites de Visa, Mastercard e PayPal, em retaliação por cortarem doações ao Wikileaks. Baseada em relatos da Wired e outras fontes confiáveis, esta história destrincha como a raiva coletiva, amplificada pelo anonimato, transformou um grupo de estranhos em uma força digital implacável. Vamos mergulhar na psicologia por trás dessa revolta silenciosa, explorar o impacto do hacktivismo e revelar o que essa ousadia ensina sobre poder, emoção e responsabilidade na era digital. Prepare-se, essa trama vai te engolir. Em dezembro de 2010, o Wikileaks, liderado por Julian Assange, estava sob fogo. Após vazar documentos secretos, empresas como Visa, Mastercard e PayPal cederam à pressão do governo americano e bloquearam doações ao site. A resposta veio rápido. No 4chan, berço do Anonymous, Anons indignados se reuniram no IRC, declarando a Operação Payback. Vamos mostrar quem manda na internet. Usando o Low Orbit Ion Cannon, LOIC, uma ferramenta de DDoS que qualquer um podia baixar, eles inundaram os servidores das empresas com tráfego falso, tirando seus sites do ar por horas. A Wired estimou perdas de milhões para as empresas. Como um grupo sem líder causou tanto caos? O ataque foi simples, mas devastador. O LOIC permitia que anons, de adolescentes a programadores experientes, enviassem milhares de requisições por segundo aos servidores-alvo. Em 48 horas, os sites da Visa e Mastercard ficaram offline, enquanto o PayPal sofreu interrupções intermitentes. A SentinelOne explica que DDoS explora a capacidade limitada dos servidores, como uma multidão bloqueando a entrada de uma loja. O Anonymous coordenou tudo em canais IRC, com mensagens como "fogo nos alvos", viralizando no Twitter. Mas o que alimentava essa fúria? Era só apoio ao Wikileaks ou algo mais profundo? A psicologia da raiva coletiva é o coração da Operação Payback. Estudos, como os da Cielo Brasil, mostram que a raiva surge de injustiças percebidas. No caso, a censura ao Wikileaks. Em grupos, essa emoção se amplifica, criando um efeito contágio, onde indivíduos se sentem validados para agir. O anonimato do Anonymous, protegido por pseudônimos e máscaras de Guy Fawkes, eliminava o medo de represálias, como explica a Wired. Sem nomes ou rostos, Anons sentiam-se invencíveis, transformando raiva em ousadia. Você já sentiu uma revolta tão forte que quis agir sem pensar? O anonimato também tinha um lado sombrio. Ele reduzia a responsabilidade individual, um fenômeno chamado desindividuação. Psicólogos dizem que, em multidões anônimas, pessoas agem de forma mais impulsiva, ignorando consequências. Na Operação Payback, isso levou alguns anons a atacar sites aleatórios, como o da Amazon, mesmo sem conexão clara com o Wikileaks. A Reuters relatou que consumidores comuns sofreram com as interrupções, perdendo acesso a serviços financeiros. O Anonymous queria justiça, mas sua raiva cega causou danos colaterais. Até onde a revolta é justificável? O impacto da Operação Payback foi global. Os ataques, amplificados por vídeos no YouTube com a máscara de Guy Fawkes, inspiraram protestos físicos e outras ações de hacktivismo, como a Operação Tunísia em 2011. As empresas visadas reforçaram suas defesas, adotando soluções como a da Cloudflare, que mitiga DDoS. Mas o custo foi alto. A Visa reportou perdas de 5,5 milhões de dólares, segundo a Forbes. O Anonymous ganhou notoriedade, mas também atraiu a ira do FBI, que prendeu 14 anons em 2011 por usarem o LOIC sem esconder seus IPs,
como cita a Wikipedia. O que torna o anonimato tão poderoso e tão perigoso? A força do Anonymous vinha de sua descentralização. Sem líder, o grupo operava como uma mente coletiva, descrita pela Wired como um cérebro global anárquico. No IRC, qualquer um podia propor alvos ou táticas, e a maioria decidia. Essa estrutura, porém, gerava caos. Alguns anons queriam apenas lulz, risadas, enquanto outros buscavam justiça. A Operação Payback misturou ideologia com vandalismo, como mostram posts no 4chan analisados pela Trend Micro. Essa falta de foco diluía a mensagem, mas aumentava o impacto, já que ninguém podia prever o próximo golpe. Como um grupo tão desorganizado causava tanto medo? A raiva coletiva do Anonymous era alimentada por um senso de impotência. Em 2010, a internet era vista como um espaço livre, mas o bloqueio ao Wikileaks sinalizava controle corporativo e estatal. Para os anons, atacar Visa e PayPal era recuperar o poder, como explica Sai Firma. O viés de retaliação, punir quem merece, guiava suas ações, mas também os cegava. A SentinelOne alerta que 70% dos ataques de hacktivismo causam danos não intencionais, como os consumidores afetados pela Payback. A raiva pode mover montanhas, mas também destrói pontes. O caso também revela o lado ético do hacktivismo. A Operação Payback foi aplaudida por apoiadores do Wikileaks, mas condenada por empresas e governos. A Checkpoint Software aponta que, embora motivado por ideais, o DDoS é crime, violando a Computer Fraud and Abuse Act. O Anonymous via suas ações como desobediência civil digital, mas para as vítimas era vandalismo. Estudos psicológicos mostram que grupos como o Anonymous justificam crimes por um bem maior, mas isso ignora o impacto em inocentes. Você acha que a causa justifica o caos? Para empresas, o ataque foi um alerta. A Imperva recomenda firewalls, sistemas de detecção de intrusos e proteção DDoS, como a Ultra DDoS da Vercara, que bloqueia tráfego malicioso. No Brasil, onde 133 grupos de hacktivismo foram ativos em 2023. Vercara. Bancos como o Itaú investiram R$ 2 bilhões em cibersegurança, segundo o Estadão. Para indivíduos, a lição é proteger sua privacidade. Use VPNs, evite redes públicas e atualize sistemas. O Anonymous mostrou que qualquer um pode ser alvo ou atacante na internet. Essa história de fúria silenciosa deixa um legado ambíguo. A Operação Payback, como outros ataques do Anonymous, prova que a raiva coletiva, turbinada pelo anonimato, pode derrubar gigantes, mas também expõe o risco de ações impulsivas. A raiva move, mas sem controle, destrói. Inscreva-se no canal para mais histórias que desvendam o poder e os perigos do mundo digital. Deixe um comentário. O Anonymous foi herói ou vilão na Payback? Compartilhe com quem precisa entender o hacktivismo. Porque na internet, a raiva é silenciosa, mas seu impacto ecoa alto.